assistir este vídeo, você vai aprender como projetar e preparar para a produção uma prótese total com os dentes conectados em um único bloco. O 3Shape Dental System permite que você projete uma prótese total em várias configurações. Você pode projetar tanto a prótese superior quanto a inferior ao mesmo tempo, ou trabalhar apenas em uma delas. Durante o processo de design, você pode optar por conectar todos os dentes em um único bloco e depois produzir a prótese por fresagem, impressão ou uma combinação dos dois métodos. A decisão de como você irá fabricar deve ser tomada ao criar o pedido. Se você decidir imprimir o pedido, deve seguir este fluxo de trabalho. Marque os dentes e vá para a anatomia para selecionar dente artificial, depois o material, cor e processo de fabricação. O processo para impressão, fornecido pela 3Shape, é chamado de fabricação de modelo. Em seguida, vá para a ponte e selecione Conectar a ponte para unir os dentes. Agora, adicione a gengiva e selecione o material para impressão. E defina o tipo de produção como arco de dentes colados. Depois, escolha o processo de fabricação correto para impressão de próteses, que é a fabricação de modelo. Para poder imprimir, você deve lembrar que a opção de fresagem não está marcada para esse processo de fabricação no painel de controle. Se você for fresar a restauração, a diferença no formulário de pedido se reflete em materiais diferentes e processos de fabricação diferentes para os dentes e para a base da prótese. Uma das estratégias de fresagem precisa ser escolhida. Além disso, a opção de fresagem deve estar marcada nas configurações do processo de fabricação escolhido no painel de controle. Você também pode combinar impressão e fresagem, escolhendo um tipo de produção para os dentes e outro para a base da prótese. Quando o pedido estiver pronto, você pode prosseguir com a digitalização e o design. Quando os modelos forem digitalizados, siga para as etapas de design. Por padrão, você será direcionado para a etapa de análise do modelo. No entanto, se for necessário fazer algum ajuste nas digitalizações, como a remoção de um dente, você pode voltar para a etapa de preparação para usar as ferramentas disponíveis. Durante a análise do modelo, primeiro, você precisa definir o plano oclusal com a ajuda de 3 pontos de controle. Lembre-se de que, ao posicionar o segundo ponto, você define a direção dos dentes anteriores. Agora, define os pontos característicos para a arcada com a qual você está trabalhando. Selecione a tuberosidade, em seguida a papila incisiva, a segunda tuberosidade e 2 pontos caninos. E clique em Próximo. Selecione o botão Desenhar contorno e depois use o lápis para desenhar a linha da prótese. Passando para a etapa de análise e bloqueio, o software irá calcular a proposta para a direção de inserção, mostrando também as áreas de retenção no modelo. Se você for fazer uma prótese de prova, talvez precise bloquear as áreas de retenção com a ajuda de cera. Você pode pular essa opção se não for necessário para o seu caso. Em seguida, vem a etapa de configuração inicial do FD. Você pode usar qualquer tipo de dente das bibliotecas do Smile Composer. Basta escolher um e clicar em Aplicar. Usa todas as ferramentas de design disponíveis para definir a posição da arcada dentária. Em seguida, clique em Avançar para ir para a etapa da base, onde você pode alterar a espessura da base e criar zonas de alívio, se necessário. Clique em Visualizar para ver a visualização da base. Avance para a etapa de Design da anatomia. Em Esculpir a anatomia, use o kit de ferramentas de escultura para ajustar a anatomia dentária. Assim como nos conectores, se necessário. Você pode alterar os formatos dos dentes como quiser. Você não está limitado aos formatos da biblioteca ao imprimir ou fresar os dentes. Nessa etapa, você também pode usar o articulador virtual para ajustar a oclusão dinâmica. Você pode fazer isso também quando estiver trabalhando em um caso de 2 dentaduras. Quando a oclusão estiver pronta, avance para a etapa de escultura da base da prótese, onde a anatomia da gengiva pode ser ajustada se necessário. Na etapa do mecanismo de acoplamento, você pode projetar a interface da conexão entre a base da prótese e o bloco de dentes. Use os valores padrão ou defina os seus próprios, dependendo das necessidades. Ajuste a profundidade da conexão, o ângulo,
a direção de inserção, a inclinação, assim como o raio de arredondamento e o raio do chanfre. Quando terminar essas configurações, clique em Próximo para acessar as configurações de pré-fabricação, onde você pode ajustar as configurações da conexão da base da prótese. Entre essas configurações, você encontrará a espessura mínima sobre os dentes e o espaço para cola, além de outros parâmetros dos encaixes relacionados ao fresamento, como compensação de broca e raio da broca. Quando terminar, clique em Próximo para ir para a etapa de salvar. Para salvar o projeto, ao fechar o caso e gerar a saída CAN, você pode explorar os resultados do projeto da maneira previamente definida. Agora você já deve saber como usar a opção de dentes em bloco no design de prótese.